Que todos digam amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou falar nesta manhã, eu quero falar sobre a igreja, né? O rumo da igreja nos dias de hoje. E eu trouxe aqui uma palavra que eu já ministrei aqui na igreja, no livro de Apocalipse, que é um livro difícil, mas não impossível de se falar. Eu quero falar sobre os desafios da igreja hoje. Eu quero dizer a você que já tentou ler e não conseguiu entender algumas coisas, que não é para você ficar com medo do livro de Apocalipse, não. O cristão tem que ficar alegre, feliz. O livro de Apocalipse é um livro de exortação e de evangelização, né? É um livro que fecha tudo aquilo que começou lá no primeiro livro, o livro de Gênesis. Então o livro de Apocalipse fala de salvação eterna, chama atenção para aqueles que vivem uma vida pecaminosa. Então é uma exortação e uma evangelização. Você pegar o capítulo 20, quando fala do juízo de Deus, capítulo 21, capítulo 22, fechando, vê que tem uma exortação, mas também uma evangelização. E quando eu faço sepultamento, eu costumo usar alguns versículos desses capítulos que apontam, né, para a volta do Senhor e para as pessoas estarem preparadas para a volta dele. Mas eu quero falar aqui sobre duas igrejas que foram chamadas a atenção pelo apóstolo João. O apóstolo João foi o apóstolo que Deus deu a revelação a ele nos últimos tempos, né? E essa palavra Apocalipse quer dizer revelação. O significado dessa palavra é revelação. Queria que você ficasse de pé, abrisse a sua Bíblia nesse livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 3. Aqui fala sobre, vou falar sobre duas igrejas, a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia. Apocalipse, capítulo de número 3, que diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, estás o quê? Morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Deus, do meu Pai, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome
do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Querido Deus, glorificado seja o Senhor, exaltado seja o teu nome pela leitura da tua palavra. Nos ajude, ó Deus, na compreensão e no entendimento em tudo que será exposto aqui, através da leitura que fizemos aqui agora. Como teu oral, eu peço a tua ajuda, Deus, no ensino, que eu não acrescente nada, não tire nada do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer, seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos, amém. Podem sentar. Nós vemos aqui que do versículo 1 ao versículo de número 6, fala dessa igreja chamada Sardes. Quem era Sardes? Sardes era uma igreja morta, né, da antiga capital do reino de Lídia e do rei Cresco, 560 anos antes de Cristo. E foi lá que foram emitidas as primeiras moedas de ouro. E aqui ela representa uma cidade decadente, de luxúria, apatia, religiosidade, indisciplinada, desregrada e sensual. E eu separei aqui algumas coisas que eu quero falar dessa igreja aqui que estava acontecendo. Primeiro, o que é luxúria? Luxúria é libertinagem, sensualidade, satisfação desregrada dos desejos sexuais. E conta-se que na ausência das mulheres portuguesas no Brasil, quando os primeiros portugueses vieram aqui no Brasil, né, e foram bastante tempo, ficaram aqui, em que eles se serviram das indígenas para a satisfação das suas luxúrias. Aquilo que eles aprendiam e tinham lá no continente europeu, em Portugal, eles vieram para cá, e como aqui as mulheres deles não vieram, eles faziam coisa assim absurda. E Deus sabe de tudo isso. O que é sensualidade? É uma entrega completa à gratificação dos sentidos que exclui a alma e o espírito. Exemplo, um homem ou uma mulher que tem desejo sexual, uma mulher pela outra mulher e um homem pelo homem, é isso aí. Eu fico imaginando essa satisfação, ela foge completamente do controle daquilo que Deus estabeleceu. E existe uma punição quanto a isso, quer ver? Abra comigo o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 27. Romanos 1, 27. Vamos voltar aí. Só para você ver que a Bíblia fala de sensualidade. Então, tem muito cuidado. Você está muito sensual hoje. Cuidado com isso aí. Lá no livro também de José fala sobre isso. Romanos capítulo 1. Quando fala da depravação, da idolatria e depravação dos homens. Mas eu vou ler só o versículo 27. Depois você começa a ler a partir do versículo 18. Você vai ver. Diz aqui no versículo 27. Semelhantemente os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua o quê? Sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Tem que ter muito cuidado quando você falar algumas palavras. Eu fico muito triste quando eu vejo um cristão falar: você está de sacanagem comigo? Terrível isso, meu. Não fala isso, não. Se você falava, para de falar isso. Pega no dicionário, viu o significado dessa palavra. Pega lá. Essa palavra não pode estar no nosso dicionário, no nosso vocabulário como cristão. Então, nessa igreja, a gente vê, como nos dias de hoje, que as pessoas querem viver uma vida mundana.
Se diz que é um cristão, que é uma cristã, mas quer ver como mundano, quer falar como mundano, quer se vestir como mundano. Já existia isso naquela época. Então, imita-se mais o mundo do que a Cristo. Quando Paulo fala, sei de que meus imitadores, assim como eu sou de quê? De Cristo. As pessoas não querem. Qualquer coisa que aparece no modismo aí, as pessoas querem imitar, mas não querem imitar Cristo. Isso não quer dizer que você vai andar quadradão. Eu lembro de uma irmã já falecida, irmã lá da igreja de Irajá, a irmã Zeli, cantava pra caramba ela, foi muito amiga da Fernanda Brum. Essa irmã era uma senhora, tinha 2 lojas de roupas. Ela andava nos trinques na igreja, não era aquela pessoa que gostava de aparecer, mas andava realmente mostrava que era uma cristã. Hoje tem hora que você vê certas irmãs que se vestem igual uma prostituta. É de chorar isso. Quer se mostrar no mundo, quando na verdade você tem que se mostrar para Deus. Se você é casado, você tem que se mostrar para o seu marido. Seu marido. Mas é o que está indo, né? É o que está acontecendo. Então nesse versículo 3 aqui, fala que o Senhor virá como ladrão. Aqui nesse versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o. Arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Abra aí Tessalonicenses, quer ver? Tessalonicenses, vamos voltar um pouquinho. Onde é que fala sobre o que Deus fala sobre o livro de Mateus também fala, 24, lá no versículo 42. Mas aqui, 1 Tessalonicenses, só para você ver aqui, no versículo de número capítulo 5, versículo 1 até o 3. 1 Tessalonicenses fala que a vinda do Senhor é certa e repentina. Diz assim, irmãos, foi para a igreja, hein? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Lembra da parábola das 10 virgens, lá em Mateus, capítulo de número 25? Fala das virgens. 10 virgens. 5 estavam com as suas candeias cheias de óleo, as outras nem tanto. As 5 estavam preparadas, as outras. Então, aquelas 10 virgens representam a igreja, porque fala do noivo. O noivo é Cristo, não é? Então, tem muita gente, amados irmãos, que se diz até que está na igreja, eu sou da igreja, eu sou crente, mas não vive como cristão, como uma cristã. Está lá, não tem só as candeias acesas, tem mais satisfação com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Voltando lá para Apocalipse 3. Então ele fala aqui no finalzinho, portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora eu virei contra ti. Aí ele continua dizendo no versículo de número 4: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são que dignas, pessoas que são dignas. Então o dia do Senhor vai vir repentinamente. O único elogio está aqui nesse capítulo, nesse versículo 4, né, de umas poucas pessoas que são fiéis. Eu sempre falo aqui na igreja, sempre haverá os remanescentes. Os remanescentes. Ele achava que era só ele que tinha ficado dos profetas, né? Só ele fiquei. E a palavra do Senhor diz lá que ele tinha 7.000 homens que não se dobraram perante Baal. Sempre haverá os remanescentes.
Sempre haverá aqueles que vão ficar filhos. Então nós temos que entender, nós temos que nos qualificar para que nós sejamos esses remanescentes, para que possamos até o final da nossa vida neste mundo ser exemplo e deixar um legado para aqueles que vão dar continuidade àquilo que nós fizemos. No versículo 5 fala do vencedor. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, vestiduras brancas são as roupas da justiça de Jesus. Portanto, na alegria vitoriosa, de modo nenhum apagarei o seu nome. É uma promessa do nosso Deus. Por outro lado, depois você pega com mais calma, vê lá o livro de Jeremias 17:13, quando fala que: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome do que se apartam de mim serão escritos no chão, porque abandona o Senhor a fonte das águas vivas. Jeremias 17:13. Então já imaginou você ter o teu nome lá escrito no livro da vida e depois ser apagado porque você o abandonou? Quer dizer para você, estamos aí às portas de uma festa chamada Carnaval, quer dizer, festa da carne. Pessoas que se afastaram do Senhor esse ano que passou, vão estar aí, se afastaram do aprisco de Deus, e vão estar aí na luxúria, na sensualidade, né? Vão estar aí. E eu fico imaginando essa pessoa que teve o seu nome escrito lá no livro da vida, que se afastaram e agora o seu nome foi escrito no chão. Aqui fala livro da vida, é o registro eterno de Deus dos remidos. Isso é um privilégio, meu irmão, você tem o seu nome registrado no livro eterno de Deus. Amém? Não é pouca coisa não, querido. Muito mais de qualquer autoridade que você possa imaginar, de grau de autoridade do nosso país, muito mais de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, aqueles homens que falam difíceis, que falam um monte de coisa para impressionar os outros, mas nós sabemos que tem muita coisa errada ali. E agora nós passamos para a carta, né? Olha, no versículo 6 fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Letra maiúscula. Quando você vê escrito letra maiúscula, é Deus. Ouça o que Deus está falando. Aqui no livro, aqui já no capítulo, no versículo 7, fala da igreja de Filadélfia, né? Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, a Filadélfia, que era uma igreja fiel, localizada em uma pequena cidade que tinha sido estabelecida como centro cultural da Grécia. Centro cultural da Grécia. A cidade era formosa pelos seus vinhedos, que a rodeavam, mas sujeita a frequente terremoto. No ano passado teve um terremoto lá, naquela região. Então, era uma cidade formosa, mas tinha também os seus problemas. No versículo 7 aqui fala dessa igreja, né? E fala da chave de Davi. Chave de Davi simboliza o que? Autoridade. Autoridade. A porta, a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Fala de autoridade. Deus nos concedeu, meus irmãos, autoridade. Mas que autoridade é essa, meu irmão? Você sabia que você tem autoridade espiritual? Se a sua vizinha está endemoniada lá, e você chegar lá e repreender aquele demônio em nome de Jesus, a autoridade que Deus lhe concedeu, Deus te concedeu, é que vai fazer com que aquele demônio bata em retirada. Amém? Você tem essa autoridade por intermédio de Jesus Cristo. Não é só o pastor, não, é você também. Você vai lá e você vai orar em nome de Jesus, vai repreender aquele espírito maligno
E aquele espírito vai sair. Por causa de você, não. Por causa da autoridade que o Senhor lhe deu, que o Senhor lhe concedeu. Ele fala para os seus discípulos: eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, e nada absolutamente nos causará dano. Essa autoridade é para expelir demônios, para orar pelos enfermos. Então nós, não é só o pastor, não, você também. No momento que você exercita a sua fé. Conversando com o pastor Ignaldo, disse a ele: nós vamos fazer com que as pessoas possam exercitar a fé, porque senão a pessoa fica só na dependência do pastor, o pastor botar a mão, só se o pastor botar a mão em mim que eu vou, não. Por isso que nós aqui ungimos com óleo, ungimos as mãos e a cabeça, e ele fala: coloca a mão na enfermidade. Então você tem autoridade também para repreender a enfermidade no seu corpo, você tem essa autoridade, e essa autoridade foi dada à igreja, foi dada aos irmãos. No versículo 8 ele fala assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu volto no remanescente. Sempre haverá essas pessoas remanescentes que vão ser fiel a Deus até o fim, que vão permanecer na presença do Senhor. Uma porta aberta, quer dizer, nos dias de hoje, meus irmãos, é oportunidade de serviço, de evangelização, e nós vamos estar falando mais sobre isso adiante. Conversamos alguma coisa ontem aqui, mas depois vamos estar passando para a igreja, estamos começando pelos obreiros, de nós começarmos a fazer o trabalho de evangelização, como fizemos ano passado, com as igrejas que estiveram aqui conosco, projeto Ateia, mas nós, a igreja, também vamos ter o nosso um dia da semana aí. Eu vou ver isso aí tudo direitinho, a data, para não conflitar com nenhuma data que possa ter alguma coisa, para nós, todo mundo, a igreja toda, não é só os obreiros não, todo mundo sair para evangelizar. O mundo está perdido, o mundo está sofrendo, e é a autoridade que Deus me concedeu, te concedeu, justamente para isso, é para ir no terreno do inimigo, lá fora. Não é para brigar com ninguém, discutir com ninguém, para levarmos a mensagem do Evangelho, entregar lá um folheto, e se a pessoa quiser aceitar a oração, orar por aquela pessoa. E essa autoridade Deus te concedeu também, não foi só a mim não, nem os pastores não. Aqui no versículo de número 9 fala: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então ele fala: eu te guardarei, ou seja, a garantia do Senhor de um acordo. Ele é capaz de preservar o seu povo da hora da provação. De vez em quando eu vejo alguns pastores usando kippá. O kippá é um símbolo que os judeus usam, né? Quando você vê aquela pessoa, kippá é aquela, tipo uma borrazinha, né, que bota na cabeça, né? E não são judeus, mas eles querem se tornar judeus por conta própria, e não é assim. A não ser se eles se converterem ao judaísmo. Nem sei se converter ao judaísmo, vão poder usar aqui, mas enfim, o problema dele lá. Mas aqui fala que ele é capaz de preservar o seu povo, os que não se contaminaram, ou seja, aqueles que querem manter a sua vida fiel ao nosso Deus. Então aqui a expressão os que habitam sobre a terra descreve a humanidade em oposição, aqui no versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Querido, diante de tudo que está acontecendo, né, das coisas que nós estamos visto aí, quando você repudia, né, como verdadeiro cristão, essa, de uma maneira muito gritante, a promiscuidade, mudança de gênero, você não aceita isso. O próprio Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 12, não vos conformeis com este século. Então, você repudia isso, Deus sabe que o seu coração almeja por justiça. Mas, infelizmente, queridos, há lugares chamados de igreja que já estão aceitando isso como uma coisa normal. Não, mas agora é assim mesmo. Nós estamos vivendo um novo tempo. Já falaram até em reescrever a Bíblia, ou seja,
alguma coisa na Bíblia para colocar na Bíblia para se adaptar ao pecado. Querido, esse livro aqui já foi selado por Deus. Não tem como acrescentar e tirar mais nada dele, não. Está feito, está feito. E ai daquele que acrescentar um tio, tirar um tio da minha palavra. Então, quando ele fala aqui, ó, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. E nós vamos ser muito mais, daqui para frente, provados, amados irmãos. Muito mais nos dias de hoje, né? E que tanto eu como você possamos permanecer fiel a Deus até o fim. E ele diz aqui, ó, no versículo 11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que você tem, meu irmão, a sua fé em Deus, não é? Nós temos aí os meios de comunicação. Antigamente era só rádio e televisão. Agora, onde você for, estiver, você tem a possibilidade de ver muita coisa boa e muita coisa ruim. Está tudo ali registrado no seu lado. Você vai lá no Google, você vai no YouTube, você vai em muitos lugares, em muitas plataformas, você vê muita coisa. Basta você: não quero isso para a minha vida, eu não quero isso, não aceito isso, né? E você vai encontrar oposição a você, né? Agora, o mais triste disso tudo é que tem pessoas cristãs. Eu já disse aqui, uma irmã que tinha até atividade na igreja, ela saiu da igreja porque eu comecei a pregar contra a sensualidade e mostrando na Bíblia que a Bíblia fala contra essas coisas, e ela saiu da igreja, está no mundo hoje. Questão de escolha, ela escolheu ficar no mundo, ela não quis Cristo, estava vivendo uma vida de aparência, estava no mundão, não é? Vou fazer o quê? Não é ela que escolheu? Agora a conta vai chegar um dia, pode ter certeza que chega, uma hora vai chegar a conta. Como nós oramos por pessoas, nós clamamos por pessoas, não é? E a pessoa não quer saber, mas a conta uma hora vai chegar. Então, quando ele diz aqui: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserve a sua fé, conserve, meu irmão, a sua vida como um príncipe do Senhor, uma princesa de Cristo. Não se deprecie por qualquer modelo que aparece aí, toda siliconizada. Se o nome correto é esse. Não se deprecie quanto a isso. Não se ache menos do que ela ou do que ele. Você é muito mais do que ele, do que ela. Você foi a favorecida de Deus. Você foi o favorecido de Deus. Não se sinta assim, não. Se valorize. Eu sou uma serva de Deus. Eu sou um servo do Deus Altíssimo. Deus me escolheu. No meio de 8 bilhões de pessoas já fizeram esse cálculo aí. Por sinal, o país da Índia já ultrapassou a China. A China com 1 bilhão e 500 mil pessoas. Aí agora a Índia passou. Está com mais de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Aí Deus te escolhe. Aí Deus te chama. Aí Deus bate na porta do seu coração, você abre. E Ele não vem visitar, Ele vem fazer morada. Ele passa a fazer morada. E Ele vive. E Ele está com a gente, meus irmãos. Então, quando a gente fala que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por isso que Paulo fala lá em 2 Timóteo 4, combati o bom combate. 2 Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que você possa ser assim, combater o bom combate, completar e guardar a fé até o último dia da sua vida nesse mundo, não é? No versículo 12 ele diz: ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Vou falar um pouquinho mais sobre Nova Jerusalém, do meu Deus, e o meu novo nome. Ou seja, uma cidade, ela costumava no passado honrar os seus cidadãos notáveis, erguendo uma coluna em um santuário. Hoje nós chamamos de estátua, né? Você vai em alguns lugares da cidade, tem lá uma estátua, né? Tem lá o nome o que aquela pessoa representou. Eu me lembro que tinha uma estátua lá na Praça 15, agora esqueci o nome
General Marechal Deodoro da Fonseca, não sei se ainda está lá. Tem também Praça Tiradentes, e outros lugares tem aqueles monumentos, nós chamamos de monumento, e com o nome daquela pessoa que representou alguma coisa no nosso país. Mas aqui fala que o nosso Deus, aqui fala, o vencedor falou em coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Então, o Senhor honrará permanente os dele, jamais sairá, como diz aqui, escrevendo sobre ele o nome, né? Como diz aqui, do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, e o de Cristo, mostrando identificação com Deus e possessão. Deixa eu falar alguma coisa aqui sobre Jerusalém. Não tem nada contra aquela Jerusalém que está lá, não. Aquela Jerusalém que está lá é uma Jerusalém manchada de sangue. Aquela Jerusalém que está lá, naquela região da Palestina, é uma Jerusalém disputada por judeus, cristãos e muçulmanos. Essa não é a minha Jerusalém. Se um dia Deus me der a oportunidade de visitá-la, vou visitar porque eu vejo uma história, mas não fazer com algum pastor. Vai lá, isso aqui é o Santo de Jerusalém, isso aqui é para você botar em cima da tua mesa. Idolatra não é aquela Jerusalém. A Bíblia não manda idolatrar Jerusalém, manda orar por Jerusalém. Já vê isso lá no Salmo 122, versículo 6. Orai por Jerusalém, mas não idolatrar Jerusalém, né? Então, aqui fala, né? O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu nome. Então, essa cidade, meus irmãos, ela foi erguida no Monte Alto de Moriá. Olha só a confusão. Para os muçulmanos é o lugar onde o profeta Maomé ascendeu os céus, né? Para os cristãos foi o palco da paixão de Cristo, onde Jesus foi crucificado, morto e sepultado. E para os judeus, a cidade foi fundada por Davi. Ela foi fundada, local onde foi construído templo para guardar a Arca da Aliança, onde estariam as tábuas dos 10 mandamentos. Olha que confusão de ensinamento. Por isso que a minha Jerusalém não é essa. Sabe qual é a minha Jerusalém? Abra aí em Gálatas, que tem que ser do cristão. Volta aí um pouquinho no livro de Gálatas, depois de 2 Coríntios. Gálatas. Vou mostrar qual é a minha, pelo menos que eu acredito. Antes do livro de Efésios. Gálatas, capítulo de número 4, a partir do versículo 21. Gálatas 4, versículo 21, diz assim: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão, olha só, queridos, teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Da escrava, no caso Agar, da livre Sara. Olha só, essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar, olha só. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde o quê? A Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Aleluia. Essa é a minha Jerusalém. Aquela lá é da escrava, por isso essa briga lá, porque é briga de irmãos também, né? Os árabes são descendentes de Abraão para o Ismael,
Os judeus são descendentes também de Abraão, né, por Isaac. Então a briga de irmão parte do pai. Então essa briga já vem de longe. E temos cristãos que não, mas ali também foi Jesus, foi crucificado, foi morto ali naquele lugar. E fica essa brigaiada lá. Essa não é a minha Jerusalém. Devemos orar por Jerusalém, amém. Devemos orar por Jerusalém. Mas a nossa Jerusalém tem que ser essa aqui. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Essa é a minha Jerusalém. Tem que ser a Jerusalém do cristão. Essa é a nova Jerusalém, né? Adornada por Deus, onde os cristãos e salvos vão viver eternamente. Amém, querido? A de lá é histórica. Muros foram derrubados, muros foram reconstruídos, é guerra, é sangue que rola ali o tempo todo, mas Deus fica babando para aquilo ali. Devemos orar sim, porque ali é um palco de desavença, é um palco de confusão, como eu falei aqui há pouco. Um chama para um lado, o cristão chama, mas Jesus foi morto, sepultado lá. Aí o muçulmano, mas Maomé teve lá e ele acendeu o céu a partir de lá. Aí veio o Judão, mas aquilo ali, onde foi Davi construiu aquilo ali, e ali foi colocado ali a Arca da Aliança, né, a Tábua da Lei, e fica essa briga. Não é a minha Jerusalém. Até porque, a partir do momento que o mundo será destruído com fogo, você acha que o mundo vai ser destruído com fogo, aquilo vai permanecer de pé? Pensa comigo. Não vai ser tudo consumido por fogo. Mas a de lá de cima não. A de lá de cima é eterna, meu querido, minha querida irmã. É a nossa pátria é essa. Então, por isso que aqui, voltando lá para o livro de Apocalipse, né? Quando, nesse versículo de número 12, quando ele fala, ao vencedor, falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, perdão, o nome da cidade do meu Deus, a nova, olha só, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Essa é a nossa Jerusalém, amém? Como cristão, como aqueles que acreditam nas promessas de Deus. Então Deus faz essa advertência nessas duas igrejas de Sardes, nesses lugares, não é? E também aqui de Filadélfia. Mas ao mesmo tempo nós vemos que havia lá os remanescentes, havia aqueles que não se curvavam, havia aqueles que permaneciam fiel. Por isso que eu sempre falo, conversando com alguns colegas, e às vezes quando surge algum assunto, eu falo até com o motorista do Uber. Ontem eu falei com que tem muita gente boa fazendo as coisas de Deus, só que não aparece na mídia, não estão aí mostrando o que estão fazendo, mas Deus está vendo. Mas Deus está vendo a perseverança desses irmãos. Deus está vendo, né, que esses irmãos choram dia e noite, rogando a Deus para que Deus, né, ajude aquelas pessoas, liberte aquelas pessoas que vivendo nas trevas. Há muita gente boa, mas o que aparece na mídia sempre é coisa errada. É aqueles que fazem coisa errada. Estão aí na mídia, torta direita, enganando os outros, mercanejando a palavra do Senhor. Mas está escrito que isso iria acontecer. Então nós não podemos deixar de fazer o certo porque os outros fazem errado. Devemos cumprir a nossa parte. Se você é fiel a Deus, meu irmão, minha irmã, permaneça fiel. Se você é justo, permaneça justo, mesmo no meio de injustiças, permaneça justo, justa, permaneça fazendo aquilo que Deus pede para que façamos, e não deixe de honrar esse Deus, né? Mesmo que você não vá participar dessa festa mundana, não admire aquilo, não fique na televisão assistindo aquelas coisas, admirando, coisa linda, coisa bonita. Olha só que coisa, aquilo tudo ali para estar ali naquela avenida, aquilo ali, antes de chegar lá, aquilo foi consagrado a entidades malignas. Eu sei disso, porque eu andei lá. São consagrados aquilo tudo ali a um demônio, a uma entidade, ou outras entidades. E você, como cristão, está admirando aquilo, está dando voto para aquilo ali, está dando audiência para aquele canal que está passando aquilo ali. Esquece isso, meu irmão. Não faça isso.
Porque Deus está vendo tudo, Deus conhece o meu coração, o seu coração, o nosso coração. Nós não somos perfeitos, Ele sabe também que nós não somos perfeitos, mas devemos lutar, né? A Bíblia fala no livro de Hebreus que sem a santidade ninguém verá Deus. Curva a sua cabeça. Querido Deus, te louvamos, Deus, te bendizemos, Senhor, pela tua palavra ministrada. Nos ajude, Deus, porque somos pessoas vulneráveis a praticarmos coisas inconvenientes, mas o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que liberta. Liberta-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não provém de Ti, de tudo aquilo que entristece o Teu coração. Nos dê, Senhor Deus, condições de estarmos com as nossas cabeças erguidas, pensando nas coisas lá do alto, somente nas coisas do alto. Apesar de vivermos aqui ainda neste mundo, temos nossos pés ainda aqui, mas que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê ousadia, intrepidez e autoridade, como foi falado de autoridade aqui, para enfrentarmos, ó Deus amado, esses espíritos malignos, que durante esses dias já está acontecendo na cidade, lá em Rio de Janeiro, ó Deus amado, uma festa onde a promiscuidade, onde o adultério, ó Deus, onde a violência, meu Deus, meu Pai, onde a prostituição, onde o consumo de droga está rolando à torta e à direita, e a propaganda, ó Deus, a isso, mas que nenhum de nós possamos nos conformar com este século, como diz o Senhor na sua palavra em Romanos capítulo 12, mas possamos renovar a nossa mente. Deus amado, eu te peço isso. Não somos perfeitos, mas o Senhor é o Deus perfeito, que pode nos capacitar de continuarmos a te seguir e servir com intrepidez, com autoridade, com perseverança, com sabedoria. Eu te peço isso, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém? Eu gostaria de cantar uma canção aqui. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do olheiro. Quebra minha vida e faça-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém? Vou chamar aqui o pessoal do Ministério de Louvor para me ajudar. É uma canção que nós já cantamos várias vezes aqui na igreja e é atual, não sendo uma canção antiguíssima, não é? Mas ele é atual nos dias de hoje também. Que possamos lutar, meu irmão e minha irmã, para que a nossa vida com Deus possa ser vivida como um vaso novo, não é? Como um vaso novo.
Em forma de canção, Senhor, toamos este cântico, que seja uma verdade em todos nós. Esse é o desejo do nosso coração. Assim diz a tua palavra no Salmo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O nosso coração deseja ser um vaso novo, um vaso, ó Deus, restaurado por Ti, transformado pela Tua graça, pelo Teu poder. Peço isso, Deus, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Leva-nos de volta aos nossos lares, conduza-nos, ó Deus, com a Tua paz, proteção e segurança. E logo mais à noite estejamos aqui novamente para cultuarmos o Teu nome. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, te abençoe, te guarde, te dê a paz. Amém? Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça que Deus é bom todo o tempo. Só um lembrete. Logo mais estarei ministrando sobre cura divina, estarei orando junto com óleo. Se você puder vir, vem estar logo mais, para trazer alguém, traga alguém logo mais à noite. Amém?